de, de revisão, ok? Então, eu preparei um resumo das aulas que nós já vimos, ok? Nas semanas anteriores, mas qualquer dúvida que esteja fora da, da abrangência da revisão, vocês podem perguntar, tá ok? Então, esta é a nossa 8ª aula remota e eu fiz aqui um resumo de todas as aulas que nós vimos ao longo desse bimestre. Espero que atenda às necessidades, mas como eu falei, se tiver qualquer dúvida fora da abrangência do que nós vamos discutir, vocês fiquem à vontade para perguntar, certo? A aula é para isso mesmo. Então, meninas, na nossa primeira semana de aula, eu apresentei para vocês o plano de ensino, onde colocamos o nosso conteúdo, as datas das aulas, a data das provas, bibliografia, e também abordei alguns conceitos básicos sobre cosméticos. E também sobre a legislação. Esses conceitos, com certeza, nós já vimos em outras disciplinas que estudamos cosmetologia, mas como a disciplina é cosmetologia corporal, faz-se necessário retomar a esses conceitos, tá ok? Então, nós discutimos, na época, o que era um cosmético, ok? Então, um cosmético, como que nós podemos definir cosméticos? Seria qualquer produto, certo? Esse produto pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Ele tem por objetivo exclusivo ou principal de limpar, perfumar, alterar a aparência ou corrigir odores corporais ou proteger a pele, tá ok? Então, é um cosmético, um produto, então, elaborado com matérias-primas de origem natural ou sintética também, certo? E que apresenta esses objetivos sobre a pele, ok? De limpar, perfumar, alterar a aparência, corrigir odores corporais, proteger, corrigir as imperfeições, como nós falamos, e é de uso externo nas diversas partes do corpo, certo? Então, isso é um cosmético. E o que nós podemos definir como cosmecêutico? Cosmecêutico seria uma união entre cosméticos e produtos farmacêuticos, ok? Então, seriam aqueles cosméticos que apresentam uma determinada ação fisiológica, ok? Então, nós vamos observar que a Anvisa, ela classifica os produtos como de grau 1 e de grau 2. Grau 1 seriam os cosméticos propriamente dito, e o de grau 2 seriam os cosmecêuticos, mas devo lembrá-las que a Anvisa não reconhece esse termo cosmecêutico. Então, todos esses produtos para ela são cosméticos de grau 1 e de grau 2. Não tem aqui, mas muitas alunas já me perguntaram: o que é um dermocosmético, professora? Então, um dermocosmético são aqueles, o próprio nome está dizendo dermocosmético, ele vai atuar, ele vai agir naquelas camadas mais profundas da pele, ok? E como ele tem uma função específica, esses dermocosméticos, eles são cosméticos de grau 2, então seria um cosmecêutico, entre aspas, tá ok? E o que seria um nutracêutico? Ou um nutricosméticos? Se nós falarmos dos nutracêuticos,
nutracêuticos estariam relacionados com suplemento, né? Com suplemento, o suplemento que parte, ou alimento, certo? Que parte daquele princípio de deixar que o alimento seja o seu remédio, ou seja, são aqueles nutrientes que trazem benefícios para a nossa saúde e que são responsáveis pela melhora da nossa qualidade de vida e que atuam na prevenção de doenças. Então, esses nutracêuticos podem ser alimentos ou suplementos que atuam, né, ok? Na melhora da qualidade de vida. São aqueles alimentos funcionais. Prof, Oi? a Val tá querendo entrar. Acho que Tá, precisa ok, vou lá liberar. buscar. São ômega 3, são as fibras, certo? Que tem essa função. Deixa eu colocar aquela aqui. Temos vários aqui querendo entrar. Valquíria e a Ellen. Qualquer outro colega que vocês observam aí que esteja querendo entrar, vocês me avisem para a gente poder ir lá buscá-los, tá? Aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar, então. E então, nós vimos que esses nutracêuticos, eles são alimentos ou suplementos. E esses nutricosméticos são normalmente em formatos de cápsulas, com administração oral, não é isso que vocês observam? E eles são vendidos, né? Com qual objetivo? Para melhorar a aparência, seria a aparência da silhueta, da melhora das características da pele, dos anexos, como cabelo, unhas, tá ok? Então, são nutrientes que cuja proposta está relacionada a melhorar a aparência. Seria uma beleza de dentro para fora, ou seja, consumir os nutrientes para melhorar a aparência, certo? E o que seria o INCI? Nós falamos para vocês que isso é uma nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos, certo? Que a Anvisa, ela, no Brasil, obriga que todos os fabricantes coloquem os ingredientes cosméticos segundo essa normativa, ok? E temos uma perguntinha da questão de frequência, que era para descrever como nós podemos classificar, vou lá, acho que tem mais uma pessoa querendo entrar, como nós podemos classificar os produtos cosméticos, né? Então, seriam eles cosméticos de grau 1 e de grau 2, né? Que nós já discutimos anteriormente, certo? E indicar o significado da sigla INCI e a sua importância. Nós falamos o significado, certo? INCI, que seria a nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos, e qual a importância? Essa importância ela tem para padronizar esses ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos para facilitar a vida do consumidor, facilitar a vida do farmacêutico, dos órgãos fiscalizadores, das pessoas que trabalham com esses produtos e também com o consumidor, ok? Porque um mesmo ingrediente cosmético, ele pode ter diversos nomes, diversas nomenclaturas adotadas. E, nesse caso, se faz a especificação de um único nome que ele pode ser chamado. Imagine você tem 5 apelidos, certo? Cada amigo seu te chama por um nome, e uma outra pessoa que não te conhece
vai ficar o quê? Confuso, né? Quem é, na verdade, fulana, certo? E aqui, no caso, se determina um código internacional, ou seja, aquela substância só vai ser chamado por este nome. Isso já normatiza, já facilita a vida das pessoas que trabalham com esses produtos, tá ok? Padroniza de uma forma geral. Na segunda aula, nós continuamos a verificar, estudar sobre legislação de produtos cosméticos, e nós discutimos que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é responsável, tá ok? Pela fiscalização, pela cosmetovigilância, que é o órgão que garante a qualidade, segurança e a eficácia desses produtos, né, de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, produtos destinados ao público infantil, junto ao consumidor, através da cobrança de todos aqueles critérios, seja para notificação, para registro, para a lista dos ingredientes dos produtos cosméticos, das diversas certificações, esses certificados que nós encontramos no rótulo dos produtos cosméticos. Sabemos que temos produtos diferenciados com selos de qualidade, como produto orgânico, produto vegano, aquele produto cruelty-free, Cosmos, temos o IBD, também EcoCert, então uma série de certificações. Então, o que seria? Vamos rever apenas algumas para não ficar cansativo. Um produto orgânico, ele tem que ter 95% das matérias-primas certificadas como orgânicas, certo? E o produto vegano, ele não tem ingrediente de origem animal, certo? E também não realiza testes com animais. Esses cruelty-free, ele vai garantir que não são realizados testes em animais e que também em todo o seu processamento não envolve crueldade em nenhuma etapa do processo produtivo com os animais. E a certificação Cosmos, ela usa os ingredientes orgânicos, respeitando, no caso, a biodiversidade, usa os recursos naturais e propõe a produção de cosméticos de forma consciente. Tá, ok? Então, essas são algumas das certificações, temos várias, tá ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. E ainda na segunda semana, nós falamos sobre a legislação desses produtos cosméticos, colocamos que a Anvisa, que é responsável pela cosmetovigilância, que tem por objetivo garantir a segurança e a eficácia dos produtos cosméticos. Lembra que os cosméticos, eles não são totalmente isentos de risco, né? Tanto é que eles são classificados com risco 1 e risco 2. Risco 2 não é ausência, é um risco mínimo. E o que seria um risco? Um risco é a probabilidade de ocorrência de um dano. E o dano é o prejuízo à saúde. E esse prejuízo é em função da propriedade das substâncias que são utilizadas nos produtos cosméticos. A Anvisa tem uma lista de ingredientes que são autorizados a serem utilizados na produção dos cosméticos. Mas, muitas vezes, mesmo que um ingrediente ele seja seguro, isso não quer dizer que a associação desse ingrediente seguro com outros igualmente seguros não traga interações entre estes que comprometam a saúde do usuário, certo? Então, a associação entre dois ingredientes seguros,
a gente não pode garantir que vai formar um produto igualmente seguro, ok? E em função disso, é muito importante a realização de testes, testes para avaliar a segurança, para avaliar a estabilidade e para avaliar a qualidade dos produtos cosméticos como um todo. Por isso que a Anvisa disponibiliza, como em caráter orientativo para os produtores de cosméticos, esses 3 guias. Seria o guia de avaliação da segurança de produtos cosméticos. Nesse guia, tem-se o quê? Os testes chamados de pré-clínicos. Esses testes pré-clínicos são realizados antes da colocação do produto no mercado, antes da sua produção em larga escala, certo? Onde nós vamos determinar se ele traz riscos à saúde do consumidor. Esses testes pré-clínicos ainda hoje são autorizados em animais e em pessoas. Em pessoas só os testes clínicos. Os pré-clínicos são em animais, não se faz testes pré-clínicos em indivíduos, pessoas humanas, tá ok? Só em animais ou in vitro, com células, para verificar alguma alteração que esse produto pode promover, certo? Nos testes clínicos, que são realizados depois destes testes pré-clínicos, aí sim são realizados o que? Por médicos, por oftalmologista, por dermatologistas, certo? E faz-se também a eficácia, teste para verificar a eficácia do produto, certo? Então, e nós falando em segurança, vocês poderiam colocar qual seria o possível risco que um produto cosmético pode trazer para a saúde do consumidor. Os tipos de reações que são observadas seriam elas a irritação, a sensibilização, sensação de desconforto e efeito sistêmico. Qual seria a diferença entre uma irritação, sensibilização ou um efeito sistêmico? Ok? Então, a irritação seria uma intolerância ao produto. Ela trata de uma reação local, certo? Que pode promover coceira, pinicação, e devido a essa reação de desconforto, pode provocar o quê? A lesão, a corrosão do tecido, certo? E essa reação de irritação, ela é inerente à área de contato direto com o produto, né? Então, se ocorrer a lesão no tecido devido a um excesso de prurido, de coceira ou de vermelhidão, vai ser na área que você colocou o produto cosmético. Diferente da sensibilização. A sensibilização é uma alergia que vai estar envolvendo aqueles mediadores, mecanismos imunológicos, certo? Então, você pode passar o produto cosmético em uma região e sentir, por exemplo, o prurido, a coceira ou irritação em outra região do seu corpo, né? Porque, nesse caso, seria a alergia, que tem esses mecanismos imunológicos que promovem essa ardência, essa coceira, certo? E o que seria esse efeito sistêmico? O desconforto está relacionado a uma ardência local, tá, gente? Uma coceira, uma pinicação. E o efeito sistêmico? O efeito sistêmico já está relacionado o quê?
a passagem do componente presente num cosmético para a corrente sanguínea, certo? E então, uma vez que está ali na sua corrente sanguínea, pode-se ter um efeito em qualquer parte do seu corpo ou até mesmo nos órgãos, certo? Então, esse caracteriza o efeito sistêmico. E se a gente observar essa passagem, como é que eu posso dizer? Essa absorção para a corrente sanguínea, ela pode ser de diversas formas, não só local, né? Mas pode ser também por inalação, tá ok? Ou pela mucosa, transmucosa também, transcutânea, certo? Inalatória é muito comum também, certo? E então nós falamos aqui desse guia para avaliar a segurança do produto cosmético, que tem aí os testes pré-clínicos e os testes clínicos, e esse guia de estabilidade de produtos cosméticos, certo? O que está relacionado? Então, isso é muito importante no desenvolvimento do produto, para determinar o seu prazo de validade. Inicialmente, ao se formular o cosmético, você não sabe da compatibilidade entre esses ingredientes. Então, você vai realizar esses testes, que a gente chama de estabilidade preliminar ou estabilidade acelerada, que está relacionado, esses testes estão relacionados a você colocar o seu produto, por exemplo, em diferentes temperaturas, em centrífugas, temperaturas baixas, altas, congelamento, ciclos, né, por um determinado tempo, para você verificar como se comporta as suas características, principalmente as sensoriais, aquela que você consegue perceber visualmente, a cor, a aparência como um todo, a viscosidade, a densidade, e algumas características físico-químicas também, como o pH, certo? Então, se mudou nesses testes de estabilidade preliminar, a densidade, a viscosidade, se houve separação entre as fases, significa que esses ingredientes da formulação, eles não apresentam uma compatibilidade entre si. Então, esse produto deve ser o quê? Reformulado, certo? E vocês podem perguntar, mas mesmo com essa perda da estabilidade, se mantém a funcionalidade do produto? Não, porque se separou esses ingredientes, ele pode ter se separado por reação, posso ter alterado as características do princípio ativo, e quando você pega uma porção daquele produto, você não está carreando para a sua pele necessariamente o princípio ativo, né? Então, um produto, quando ele perde as suas características do produto inicialmente elaborado, é que ele já perdeu a sua validade, ou seja, as suas características funcionais, né? Então, esse produto já não garante nem a segurança, nem a eficácia dele. Então, a Anvisa tem esse guia de estabilidade. E tem esse guia de controle da qualidade, nesse caso, traz uma série de reações, de análises físico e químicas, né, físico-químicas, recomendadas para os diferentes produtos cosméticos. Então, produtos capilares têm as análises características recomendadas para eles, tipo desodorantes também, maquiagens, certo? Então, tem todas as análises e o seu padrão de qualidade, ou seja, o que seria esse padrão de qualidade? Seria um conjunto de valores máximos e mínimos permitidos para garantir a sua eficácia,
a sua qualidade do produto, né? Então, aqui é para garantir a qualidade e também a segurança do produto. Por exemplo, se eu compro um ácido ascórbico, que está descrito no rótulo 10%, quem garante que isso não é uma propaganda enganosa? Então, tem que avaliar a concentração do ácido naquele produto para ver se ela está se mantendo a 10%. E por quanto tempo, né? Qual a estabilidade desse ácido naquela formulação? Quanto tempo ele vai se manter a 10%, né? Então, tenho que avaliar a concentração dele, seguindo esse guia de controle de qualidade, tá bom? Temos uma questãozinha bem simples, que é colocada na segunda semana, para compreender esses guias. Olha só, vamos começar já logo pela primeira, que a resposta é A, né? O guia para controle de qualidade de produtos cosméticos apresenta uma série de ensaios referentes às características químicas para garantir a qualidade do produto. Está correta, né? Vamos ver por que a B está errada, porque ele diz que o guia para avaliação da segurança de produtos cosméticos relaciona uma série de ensaios de estabilidade para garantir a sua eficácia. No caso, não. A segurança são aqueles testes clínicos, são os testes pré-clínicos e os testes clínicos, ok? Aí ele coloca aqui também que o guia de avaliação de segurança relaciona uma série de ensaios sensoriais na determinação da validade do produto. Na validade do produto seriam os testes de estabilidade, de segurança seriam os testes pré-clínicos e os testes clínicos. A D, os guias para controle de qualidade indicam os testes clínicos e pré-clínicos. Esses daqui são o quê? A avaliação da segurança dos produtos cosméticos, ok? E o guia de estabilidade apresenta testes de segurança, não. De estabilidade, não. Quem apresenta teste para garantir a ausência de risco seriam os testes que avaliam a segurança do produto cosmético. Bem facinha essa questão, resposta A, né? Essa questão de frequência da segunda semana. Qualquer dúvida, vocês coloquem para mim, né? Nessa segunda semana, tinha uma outra questão também de múltipla escolha, aonde colocava uma relação de benefícios para a adoção da nomenclatura INCI e com exceção. Para a gente, peço para vocês atentem sempre na questão esse exceto, porque muitas vezes vocês sabem a resposta, vão ler uma e acham que ela está correta e já marcam. E esquece de observar esse exceto, né? Então, vamos ver aqui. Estimular a concorrência e estratégias de marketing entre as empresas de fabricantes de cosméticos? Não, esse não é um objetivo do INCI, não é verdade? O objetivo seria, então, a A é a resposta porque é exceção. Seria o objetivo da nomenclatura simplificar essa identificação dos componentes, facilitar, como nós já falamos, a vida dos profissionais da área de saúde, como o pessoal da área da estética e de quem também vai utilizar o produto, certo? Também conferir agilidade, precisão e clareza na identificação dos ingredientes. Também evitar confusão com os vários termos sinônimos que existem e diferentes terminologias ou nomenclaturas químicas. Certo? Isso também é um benefício que traz a nomenclatura INCI. E também orientar os consumidores, os profissionais da saúde e da vigilância sanitária. Então, essa nomenclatura é para facilitar a vida de todos. É claro que a proposta aqui no Brasil é facilitar ainda mais, certo? Que eu falei para vocês quando nós vimos a legislação sobre nomenclatura, sobre rotulagem de produtos cosméticos, que a partir de novembro eles são obrigados a colocarem também essa lista de ingredientes em português, não é verdade?
Mas a INCI, ela vai continuar obrigatória, certo? Só vamos ter essa informação a mais. Na terceira semana, nós observamos as normas de rotulagem de produtos cosméticos. Estas normas estão descritas na RDC 211 de 2005. Lembrando a vocês que os diferentes produtos cosméticos apresentam legislações específicas para cada um deles, tá ok? E nós observamos que nós temos a embalagem primária, secundária. Embalagem primária é aquela que está em contato direto com o produto. A secundária é a embalagem que contém a primária, normalmente é uma caixinha. Todas as informações estão na embalagem secundária, e algumas informações estão também na embalagem primária, como o nome do produto, o lote ou partida, que está na embalagem primária, e, no caso, modo de uso e advertência, se for o caso, também, certo? Se nós tivermos muitos cosméticos, não tem a embalagem secundária. Então, nesse caso, todas as informações, elas têm que estar presentes onde? Nesta embalagem primária, ok? Nós vamos observar que alguns produtos necessitam do número de registro, outros apenas a resolução e o código de barras. Número de registro são aqueles cosméticos de grau 2, grau de risco 2, e, no caso da resolução, seriam aqueles cosméticos de grau 1, que são notificados, né? Trazem o número da notificação apenas, certo? Então, aqui tem o que eles devem trazer: nome do produto, a marca, o lote, modo de uso, advertências, conteúdo, número de registro ou resolução, esse AF, que é o número de autorização de funcionamento da empresa, o nome do técnico responsável, que pode ser um farmacêutico ou químico, prazo de validade, país de origem, identificação do fabricante, do importador ou titular, advertências, restrições de uso, os ingredientes, a finalidade do produto. Coloquei aqui para vocês, não ia dar tempo de pegar todos os produtos, todas o trabalhinho de vocês e mostrar, mas eu fiz aqui um resuminho. Então, nós temos aqui que nós temos que observar, né? O nome, a data, endereço, as advertências, alguns produtos são obrigatórios as advertências, e no caso do produto notificado, vocês vão observar que tem o que deve conter aqui, no caso, a resolução e o código de barras, como vocês estão observando, né? Não tem aqui, então, como vocês estão vendo, ó, produto notificado, tem a resolução da Anvisa, como está colocado aqui, ó, 34305, número do autor, o AF, que é a autorização de funcionamento da empresa, certo? Que está aqui do lado, e o código de barras. Diferente, por exemplo, que vocês vão observar, isso é um produto de grau 1, ou seja, aquele de risco mínimo. Se for um produto de grau 2, vocês vão ver que ele tem, no caso, aqui em 10, ó, o código de barra. Então, o código de barra tem a resolução da Anvisa, no caso de grau 1. Os de grau 2 é diferente, porque, observem, eles apresentam o registro no Ministério da Saúde, certo? Tá, ok? Então, eles têm aqui o registro no Ministério da Saúde, MS número 2, esse 2 é característico de produtos cosméticos, certo? Então, vocês podem observar o responsável técnico com seu CRQ, né, o Conselho Regional de Química, e todas as informações
aqui. Então, é muito importante vocês saberem observar esses rótulos e das exigências da Anvisa, porque vocês serão consumidores, não só para si, mas também para os seus clientes, certo? Então, você vai ser responsável por aquilo que você está utilizando no outro também. Então, uma responsabilidade dobrada, né? Então, é importante conhecer a normativa. E todas essas normativas são para garantir o quê? A segurança e a eficácia do produto, que aquele produto está conforme as especificações. Então, quanto mais ele atender às especificações em relação a todos os testes pré-estabelecidos, menores são as chances dele causar qualquer impacto na saúde do consumidor. Tá ok? Se obedecendo o modo de uso, todas as informações presentes no rótulo. Na quarta semana, nós fizemos uma aulinha prática e nós colocamos como objetivo o preparo de um sabonete e de um sal de banho. Então, foi solicitado colocar a função desses ingredientes. O sal, lembra que nós falamos que eu posso fazer um sal de banho com sal marinho, com sal, por exemplo, sal grosso, sal fino, temos várias formas de apresentação do sal, e eu tenho o sal marinho, que é aquele obtido pela evaporação da água do mar, e tem o sal gema, que é aquele sal de rochas, certo? E qual é a propriedade do sal? Ele tem características esfoliantes e também energizante, tá ok? Temos a colocação do sulfato de magnésio, também conhecido como sal amargo. O sulfato de magnésio, ele absorve a umidade do sal, ele vai evitar que esse sal ele fique úmido, porque a umidade faz com que o produto tenha aqueles grumos, aquelas pelotas distribuídas que trazem uma aparência ruim, certo? Então, o sulfato de magnésio, além de deixar o sal seco, ele também vai auxiliar no relaxamento muscular e na tonificação da pele. E temos o lauril sulfato de sódio. Não sei se vocês se lembram, durante a prática que eu falei que nós temos o lauril sulfato de sódio e o lauril éter sulfato de sódio. O lauril é tensoativo aniônico. Os tensoativos aniônicos são tensoativos principais, primários, cujo objetivo é a remoção da sujeira, executar o processo de limpeza, de detergência, e são eles os melhores detergentes, os tensoativos aniônicos, ok? E eles também são aqueles que fazem melhor espuma, ok? Então, ele é conhecido como lauril em pó e a ação dele é limpar. O corante verde quer conferir a cor ao produto. A cor, ela atrai o consumidor, cada consumidor tem ali a sua coloração de preferência, que deve estar de acordo com a essência que você colocar no sal, né? Se nós colocamos a essência de erva doce, remete ali uma cor verde. Se fosse uma essência de morango, deveríamos colocar uma cor vermelha para remeter a este produto. Ok? Então, em relação ao sabonete líquido, nós temos o lauril éter sulfato de sódio. Ele é líquido, como nós já falamos, e o nome comercial dele, ele está aqui presente, Sulfax, e ele é um tensoativo aniônico, né? Como tensoativo aniônico, a função é limpar, remover a sujeira. Tensoativo aniônico, o que significa?
Lembra do tensoativo? Ele tem um grupo polar, que nós chamamos de grupo hidrofílico, e um grupo apolar, que é uma cauda hidrofóbica. Então, essa cauda hidrofóbica é que vai apresentar esta carga negativa, certo? A cocoamidopropilbetaína é um tensoativo anfótero. A dietanalamida de ácidos graxos, ela é um tensoativo não iônico. Só lembrando a vocês que o tensoativo aniônico, ele é compatível com o tensoativo não iônico e o anfótero, ou seja, eles podem estar juntos em uma mesma formulação. Ao contrário do tensoativo catiônico, que é incompatível com o tensoativo aniônico. O tensoativo catiônico é compatível com o anfótero e com o não iônico, certo? O catiônico, mas incompatível com o aniônico. E qual é a função desses dois tensoativos, o anfótero e o não iônico? Eles são sobreengordurantes. O que eu quero dizer isso daí? O lauril, ele promove um desengorduramento da superfície, ou seja, ele vai remover aquela camada de gordura. Então, esses outros dois tensoativos, eles têm esse efeito de minimizar a ação do lauril. Então, ele vai sobreengordurar, ou seja, repor essa sensação de gordura da pele, né? Conferir a emoliência, a viscosidade também, certo? Então, eles são responsáveis também pela estabilidade do produto, para manter esse produto estável como um todo, né? Então, eles são conhecidos como tensoativos secundários, que conferem estas características sensoriais, certo? E o fenoxietanol e parabenos, eles são conservantes. Também conhecido, no caso, pelo nome comercial de Fenonip, Fenova, são vendidos com esse nome os conservantes. Para que servem os conservantes num produto cosmético? Para proteger a fórmula da ação de micro-organismo, que esses micro-organismos podem comprometer a segurança e a eficácia também do produto, uma vez que pode promover a sua alteração do ponto de vista químico também. Temos a água destilada, que é o veículo, é o principal veículo, meio de transporte, que é utilizado em produto cosmético. Lembra, para produtos líquidos, nós denominamos de veículo. E nos produtos sólidos, nós nos referimos a excipientes, muito utilizados, como o amido, o talco, tá ok? E na solução de ácido cítrico, para que serve o ácido cítrico? Para ajustar o pH. Tem um componente que não está presente nesse sabonete, mas é muito utilizado nos sabonetes e nos shampoos, que é o EDTA, que é o etileno diamino tetracético. Qual seria a função do EDTA? É um sequestrante, é um quelante de metal, que no caso, ele teria duas funções. Uma das funções é minimizar o efeito da água dura. O que seria uma água dura? Aquela água que apresenta uma alta concentração de cálcio e magnésio, certo? E se a água tem uma alta concentração de cálcio e magnésio, esses metais se combinam com o detergente e diminuem a sua eficácia, certo? Isso, então, se você coloca o EDTA ele vai sequestrar esses metais,
de forma que vai minimizar esse efeito da água dura sobre o produto. Inclusive, diminui também essa água dura a ação espumante do sabonete do shampoo. Espumante e a sua ação de detergência, essa ação limpante, né? Então, essa é uma das funções do EDTA. E a outra função do EDTA, ele atua como um antioxidante. Por quê? Os metais, se estão presentes em uma formulação, eles promovem a oxidação das substâncias lipídicas, daquelas substâncias que têm ácidos graxos, ok? E, no caso, o EDTA sequestrando esses metais, vai impedir a formação de radicais livres, certo? Minimizar esse efeito. Isto se verifica principalmente se temos um sabonete, ou um shampoo, ou um outro produto cosmético que contenha ácidos graxos insaturados, tá ok? Na sua formulação. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá ok? Demora a passar aqui meu... Às vezes trava o meu... Isso aqui. Então, na nossa 5ª semana de aula, nós discutimos sobre a permeação, penetração e absorção cutânea de produtos cosméticos. Vamos deixar aqui bem certinho para vocês entenderem, né? Nós temos cosméticos só de contactação. O que quer dizer esses cosméticos só de contactação? São aqueles que cumprem a sua função apenas no extrato córneo, sem necessidade de penetrar, de permear ou de ser absorvido pelo nosso organismo. Então, contactação só entra em contato com esse extrato córneo. E quando nós falamos que aquele cosmético penetrou, ele entra em contato com a epiderme, apenas, sem passar para a derme. É a permeação, que significa entrar em contato com o subcutâneo, com a derme, certo? E no caso da absorção, ele entra em contato com a derme, com os vasos sanguíneos e passa para a circulação sanguínea, ou seja, ele é absorvido. Nós vamos observar exemplos de componentes, de ingredientes que estão presentes nos cosméticos que são absorvidos. Por exemplo, os metais pesados, os óleos essenciais, né? Eles são absorvidos, eles passam para a corrente sanguínea. Alguns, como o enxofre, aminoácidos, que aqui no caso sofrem a permeação, tá? Então, vamos discutir aqui. E muitos cosméticos, como a hidroquinona, tem que passar para a derme para que ela possa exercer a sua função, né? Então, ela tem que atravessar essa barreira, tem que permear na nossa pele. E como que o cosmético ele vai poder atravessar essa camada córnea? Ele pode se utilizar desses 3 mecanismos que nós colocamos aqui: a via transfolicular, ou transanexial, a via transepidérmica e a intracelular. Como nós falamos essa via transfolicular ou transanexial, o próprio nome diz que vai via poro. Tá ok? Então, nós temos aí que ela vai através dos folículos, né? Os folículos pilosos, sebáceos, certo? E, no caso, através das glândulas, certo? E a transepidérmica, nós temos através das células, que seria a transcelular, ela tem que vencer essas células para penetrar na região
que vai exercer sua atividade, ou pode ser também, no caso, intracelular, seria entre as células, né? Ela permeia pelo caminho entre as células. A mais rápida seria aquela transfolicular ou através dos anexos, né? Certo? É uma via mais rápida de penetração. A mais lenta seria a transcelular. Transcelular ou a transepidérmica seria a mais lenta, e a intracelular ou a intercelular seria uma intermediária, mais lenta do que a transfolicular, mais rápida do que a transcelular. Certo? Então, nós falamos que tem aqueles cosméticos que só entram em contato com o extrato córneo para cumprir a sua ação, né? Entre eles, nós temos os talcos. Qual o objetivo do talco? É absorver a umidade, suor, as gorduras, no ponto de contato, certo? Então, no próprio extrato córneo. O filtro solar físico, que são aquelas pequenas partículas que vão se refletir e espalhar a luz, certo? As maquiagens, que escondem as imperfeições, atuam apenas no extrato córneo. Ceras depilatórias, que vão arrancar os pelos, só ali, no caso, na epiderme. Os esfoliantes mecânicos, que são aquelas micropartículas. E nós temos aqueles de contactação, mas por ação química, ou seja, atuam apenas no extrato córneo, mas tem uma ação química, como os cremes depilatórios, com ação queratolítica, que destrói, no caso, a estrutura dos pelos. Os filtros solares químicos, aqueles que absorvem as radiações de alta frequência e transformam essas radiações numa radiação de baixa frequência, sem impacto sobre a pele. E temos outros também que atuam no extrato córneo, mas com essa ação físico-química, como os desodorantes, os produtos antissépticos, os cosméticos de limpeza geral, as delcolônias, cosméticos adstringentes, certo? Tonificantes, que têm essa ação no extrato córneo. E quais os componentes que penetram? Que aqui são alguns exemplos, nós temos vários. Temos a hidroquinona, porque lembra que a hidroquinona, ela tem ação melanogênica, certo? Então, ela vai atuar nos melanócitos, na transferência do pigmento para a pele, certo? Ao enxofre, que tem atividade antisseborreica, certo? A tirosina, que é um aminoácido, que é acelerador do bronzeado, que atua como acelerador de bronzeado. Então, são cosméticos que penetram, ou seja, se penetram, ela passa ali para a derme, certo? Espera aí. E agora nós vamos observar exemplos daqueles ativos que são absorvidos. Quando nós falamos em absorvidos, eles passam para a circulação sanguínea, então eles apresentam efeito sistêmico, vão estar na circulação como um todo. Entre eles, nós temos os hormônios, metais pesados, que estão presentes nas tinturas capilares, por isso que tem que se ter cuidado com as tintas que se utilizam nos cabelos, fazendo os testes, né, antes da sua aplicação. Os óleos essenciais também. Então, para cumprir a sua função, tem-se que vencer a barreira do extrato córneo. E, em função disso, temos vários fatores que afetam, no caso, a eficácia do produto cosmético, a penetração desse ativo. Temos os fatores biológicos, fisiológicos, entre eles a espessura da epiderme,
Ou seja, se a sua cliente tem uma pele muito hiperqueratósica, ou seja, tem aquela estrutura queratinizada, espessa, vai dificultar a permeabilidade. Por isso é necessário, antes de iniciar um tratamento, por exemplo, para retirada de manchas, fazer a esfoliação, para diminuir a espessura dessa epiderme, para que você tenha mais sucesso no seu tratamento. Com a idade, a nossa pele ela vai apresentando esse espessamento natural da capa córnea e também caracteriza-se uma desidratação. Também se faz necessário o uso de ativos hidratantes eficazes para melhorar as características de funcionalidade dessa pele, para que ela possa responder ao tratamento. Ao fluxo sanguíneo também, né? Então, por isso que se faz necessário as massagens, uso de aparelhos, certo? Às vezes o ultrassom aumenta a temperatura, promove um aumento da circulação sanguínea, e essa pele ela fica hiperêmica, que seria vermelha, isso ela vai se tornar mais permeável, certo? E com a massagem também você vai promover essa vermelhidão e vai aumentar a permeação de ativos, ok? E estimulando, no caso, a absorção desse ativo pela pele. A hidratação, nós já falamos, quanto mais hidratada a pele, melhor a permeabilidade. A região da pele, se é uma região vascularizada, que tem mais orifícios pilosebáceos, com certeza a permeação do ativo vai ser facilitada. O pH da pele, né? Então, quanto mais alcalino, maior a permeabilidade da pele. E tem alguns fatores físico-químicos que estão relacionados a essa penetração. O peso molecular. Então, quanto menor o peso de uma molécula, maior a facilidade de penetração cutânea. As emoções também, o tipo de emoção. Lembra que nós falamos que nós temos dois tipos, óleo-água, água-óleo. A óleo-água seria que tem caráter hidrofílico. Então, tem características que se assemelham mais com a pele, certo? Então, nesse caso, tem-se a permeabilidade favorecida. O estado de ionização também do produto, por isso que se aplica a ionoforese, certo? Que seria uma corrente elétrica de fraca intensidade para melhorar a absorção dos ativos. A concentração do ativo, né? Quanto mais concentrado, maior vai ser a sua permeabilidade. pH alcalino também. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a permeabilidade. Então, clima quente e úmido, o tratamento ele é facilitado, porque vai permear melhor os ativos da formulação dos cosméticos. Temos vários fatores também que são dependentes do veículo que é utilizado e fatores dependentes do princípio ativo, mas todos estão relacionados dentro dessas características físico-químicas, de pH, tipo de emulsão, estado de ionização, tá ok? Temos uma questão que correlaciona, no caso, aqui, o cosmético com o grau de penetração, né? Então, o talco, nós vimos que o talco, ele é aquele cosmético de contactação por ação física, ou seja, vai atuar apenas no extrato córneo. Temos o quê? Os cremes depilatórios, certo?
Então, aqui, ó, os cremes depilatórios, eles vão atuar o quê? Por contactação, ação química, não é isso? Os desodorantes, no extrato córneo também, ação físico-química. O enxofre, nós acabamos de ver que ele precisa penetrar. O enxofre, ele tem como ação o combate ao excesso de oleosidade da pele, e os óleos essenciais são ativos que são absorvidos pela nossa pele. Então, se nós observarmos a sequência que preenche corretamente essas lacunas, são esses apresentados na letra D, ok? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Só um instantinho que eu vou abrir a porta para o cachorro sair. Porque estas informações, dessas propriedades dos tensoativos, vai auxiliar vocês a responder algumas questões colocadas naquelas de avaliação. Deixa eu fechar aqui por causa da cortina, tá? Então, em relação aos detergentes sintéticos, eles apresentam uma mistura de tensoativos. Lembram vocês que os tensoativos são aquelas substâncias anfipáticas, que eles apresentam na sua molécula um grupo polar e outro grupo apolar, certo? E eles são classificados, como nós já discutimos na nossa aula, em iônicos e não iônicos. Entre os iônicos, nós temos os aniônicos, os catiônicos e os anfóteros, certo? Os aniônicos são aqueles que a parte apolar vai apresentar carga negativa, os catiônicos são aqueles que a parte apolar vai apresentar carga positiva, e os anfóteros são aqueles que, dependendo do pH, podem apresentar carga positiva ou negativa, certo? E temos outros que são não iônicos, ou seja, eles não apresentam cargas. Quando eu quero dizer esses não iônicos, não ocorre a separação da parte polar da parte apolar. Os aniônicos se separam, a parte apolar tem a carga negativa. Esses aniônicos, eles são os tensoativos chamados de primários, são os principais componentes de shampoos e sabonetes, porque eles apresentam excelente propriedade detergente, ação limpante, de remoção da sujeira, tá ok? Sujidades da pele, ok? Então, eles são os ativos principais dos sabonetes e do shampoo. Eles são estáveis em pH alcalino e neutro, tá ok? No caso, eles são incompatíveis com os catiônicos. Então, em uma formulação, eu não vou encontrar um tensoativo aniônico e um catiônico, porque eles são incompatíveis. Os catiônicos, aquela parte apolar tem carga positiva, então eles não têm essa ação detergente, mas eles têm ação condicionante. Eles são os principais ativos dos condicionadores capilares, certo? Eles são os mais irritantes para a pele. Os aniônicos também são irritantes, mas os catiônicos são mais ainda, tá? Tá ok? E nós temos que tanto os não iônicos quanto os anfóteros, eles são compatíveis com os aniônicos e com os catiônicos. O que eu quero dizer com isso? Que vocês vão encontrar
esses dois nas formulações tanto dos shampoos quanto dos condicionadores. Então, os aniônicos, eles apresentam uma ação deslipidante. O que quer dizer com isso? Remoção da gordura da pele. Por quê? As sujeiras, elas se depositam sobre a gordura da pele. E ao colocarmos os detergentes, tensoativo aniônico, ele vai remover essa camada de gordura, alterar o pH normal da pele, certo? E nos produtos, esses dois tensoativos não iônicos e anfóteros, eles apresentam por objetivo esta propriedade sobreengordurante, ou seja, minimizar o efeito deslipidante do lauril, por exemplo, né? Sobreengordurar a pele. Então, eles vão atuar nessas características sensoriais, nas características emolientes, então são conhecidos como tensoativos secundários, vão conferir características sensoriais, viscosidade, estabilidade, emoliência, entre outras propriedades, certo? Ok. Os que apresentam menor irritabilidade para a nossa pele são os não iônicos, certo? Então, os catiônicos são os mais irritantes, como nós observamos, e para vocês diferenciarem esses tensoativos, saberem reconhecer, por exemplo, se tem lauril, se tem sódio, se tem fosfato na sua formulação, ele é aniônico. Os catiônicos são à base de amônio. Os anfóteros têm as betaínas, certo? E os não iônicos são os demais, seriam aqueles polietoxilados, como a monoetanolamida, e entre outros que vocês vão observar nos produtos cosméticos, ok? Então, observem esta página que tem as propriedades desses tensoativos que vão facilitar vocês a responder aquelas questões da atividade avaliativa. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá ok? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Tem uma questão também na atividade avaliativa que tem esse desenho. Não está nessa sequência, tá ok? Não está nessa sequência, mas tem um desenho com algumas ligações para vocês estabelecerem as ligações da molécula de queratina do cabelo. Quais são as interações? Tem as ligações de sulfeto, ligações iônica e ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Essas interações são responsáveis, então, pela estrutura do fio de cabelo da queratina, ok? Nós falamos das ligações de sulfeto, ou também conhecidas como pontes de enxofre, que são interações entre dois átomos de enxofre. Tá vendo? Ok? Então, são ligações entre dois átomos de enxofre que estão presentes em um aminoácido conhecido como cisteína, presente na estrutura da queratina. Quando o indivíduo faz o alisamento do cabelo, coloca-se um agente alcalino para desestruturar o cabelo. Então, é uma substância muito alcalina e que quebra essas pontes de enxofre, desorganizando a estrutura. Depois, que se faz? Coloca-se uma substância neutralizante para reorganizar estas interações da molécula da queratina no formato desejado, ou seja, no formato liso ou ondulado, conforme o indivíduo preferir, porque vai reformar essas interações. A ligação iônica é entre íons, vocês estão observando aqui, ó, o íon tem uma carga positiva e negativa, então a carga positiva atrai a carga negativa.
E mostro para vocês aqui a ligação de hidrogênio. Para estabelecer uma ponte de hidrogênio, eu tenho que ter um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Observa que esse hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Então, esse hidrogênio faz ponte de hidrogênio. Essa ponte fundamenta-se o quê? Na atração de outro átomo de alta eletronegatividade, que no caso pode ser flúor, oxigênio ou nitrogênio. Como as proteínas não têm flúor, então o hidrogênio vai atrair o quê? Ou o oxigênio ou o nitrogênio que está presente em outro aminoácido na estrutura, certo? Então, observem que as 3 interações que vocês vão responder no desenho é ligação de sulfeto ou ponte de enxofre, se tivermos 2 átomos de enxofre ligados. Iônicas, se você observar a presença de cargas. E a ligação de hidrogênio seria um hidrogênio atraindo um átomo de oxigênio ou de nitrogênio na molécula, ok? Coloquei aqui uma parte bem rápida relativo aos desodorantes e os antitranspirantes, só para a gente rever a diferença entre eles. Lembrem que esses produtos, eles não são muito antigos, que eles foram colocados no mercado no início do século XX, ok? Para minimizar a transpiração e o odor corporal. E os desodorantes, eles apenas reduzem os odores causados pelo suor, diferentes dos antitranspirantes, que promovem o que? Uma redução na transpiração, ok? Então, estes desodorantes, eles apresentam uma mistura de quê? De sulfato de potássio e alumínio. Nós discutimos na aula toda a polêmica em torno do alumínio presente nos desodorantes que poderiam estar associados a algumas doenças, tá ok? Enquanto não se tem uma comprovação definitiva, continua permitido o uso desses produtos, que até então, nas concentrações em que eles são utilizados, são considerados seguros, certo? Então, o suor, ele é produzido através das glândulas sudoríparas, certo? Nós temos as glândulas écrinas e apócrinas. Então, essas glândulas, elas eliminam substâncias tóxicas do nosso organismo, entre outras, além de manter a temperatura do corpo, certo? Então, nós temos aqui a nossa... Gente, eu acho que caiu a minha... Gente, caiu a minha... Não, prof, tô não. ouvindo. Ai, que susto. Eu não estou observando meu compartilhamento, eu estou aqui, será que caiu? Que bom que não, que vocês estão aí. Pensei que tinha caído. Então, nessa 6ª aula, tem aqui uma formulação para indicar a função de cada componente, ok? Então, observem que nós temos, essa daqui deve ser de um sabonete líquido, a dietanolamida de ácido graxo de coco. É um tensoativo não iônico, não é isso? E como tensoativo não iônico, tem um efeito o quê? De estabilizador, conferir características sensoriais à formulação, viscosidade, estabilidade, emoliência. E o lauril éter sulfoxinato de sódio é o tensoativo aniônico, que é responsável por quê? Pela remoção das sujidades, tá ok? E nós temos, então, é um tensoativo principal para remover a sujeira. A diestearato de etileno glicol com surfactantes
certo? Aqui tem a presença do diesterato, que é um tensoativo não iônico também, com surfactantes. Esse surfactante, ele está em mistura com outros tensoativos também aniônico, tanto é que tem um total aqui de 20 gramas, certo? Que a função é o quê? Desses surfactantes, ação limpante, remoção à sujeira, mas com diesterato de etileno glicol, seria uma ação sobre engordurante, estabilizante, a mesma ação da dietanolamida, ok? O butil, etilparabeno, fenoxetanol, metilparabeno e propilparabeno, eles são conservantes. A função é impedir a proliferação de micro-organismos, impedir ou retardar, tá ok? Vocês devem ter observado que nas formulações nós temos uma mistura de conservantes. Por que isso? Porque é difícil você encontrar um único conservante que tenha um largo espectro de atuação, ou seja, que atue, que tenha uma atuação com a mesma eficácia sobre fungos, leveduras, bactérias, tá ok? Então, para garantir esse amplo espectro de atuação, faz-se necessário uma mistura desses conservantes. E são necessários porque a presença dos micro-organismos podem comprometer a segurança e a eficácia da formulação, ok? A água deionizada, que é, no caso, o veículo, e o cloreto de sódio, que atua como espessante para conferir a viscosidade da formulação, tá ok? Vamos agora entrar nesse estudo, né, que nós vimos da fibroedema geloide. Antes desta 7ª aula, todo o nosso conteúdo foi um conteúdo geral, né? Exceto por conta daqueles produtos destinados à limpeza corporal, nós vimos alguns conceitos gerais. A partir dessa 7ª aula, nós começamos o estudo das imperfeições estéticas corporais. E, a partir daqui, acredito que o estudo seja mais atraente, que nós vamos focar nesses tratamentos dessas imperfeições. E nós começamos pela fibroedema geloide, vulgarmente conhecida como, ou popularmente conhecida como celulite, que é principalmente diagnosticado em mulheres caucasianas, ou seja, mulheres brancas, pela própria configuração do tecido adiposo, raramente acomete os homens, muito raro. O próprio vocês já ouviram falar da lipodistrofia ginoide? Esse termo gines vem de feminina, então, porque acomete mais as mulheres em função do distúrbio ou da presença do hormônio estrogeno, certo? E também, não só desencadeada por problemas hormonais, mas por uma predisposição genética, gestação, que está relacionada a hormônios, mas também sobrepeso, seria a compressão de membros, a puberdade, o avançar da idade também, a gordura localizada, né? Aumento desse tecido gorduroso, relação ao trato digestório, maus hábitos como tabagismo, alcoolismo, uso de medicamentos e a compressão dos membros devido a acidentes que promove essa compressão, tá ok? Então, o aumento dessa quantidade desse tecido adiposo, ele promove aqui uma compressão dos vasos sanguíneos, o que vai acarretar uma diminuição da circulação sanguínea, e temos aí estabelecido a celulite,
tá bom? Então, meninas, nós vamos observar que nós temos várias preparações anticelulíticas que estão à venda no mercado. E essas preparações, elas são tópicas e esses ativos lipolíticos, eles apresentam vários mecanismos de ação, tá ok? Então, eles atuam com os principais ativos diretamente aonde? Na gordura localizada. Então, eles vão promover o aumento da circulação, ativar a permeabilidade da pele, facilitando a queima da gordura localizada, promovendo, então, o aumento desse fluxo da microcirculação, reduzindo a lipogênese. O que seria essa lipogênese? Esse termo gênese seria a síntese da gordura localizada. Então, para isso, tem que se inibir uma enzima, uma fosfodiesterase, e promover a lipólise, certo? O que seria promover a lipólise? Seria ativar a lipase, que é responsável pela quebra da gordura localizada, vai quebrar essa gordura localizada, produzindo, então, os ácidos graxos, e esses ácidos graxos fornecem energia para restabelecer a estrutura normal da pele e desse tecido subcutâneo, e associado a agentes antioxidantes que promovem a eliminação dos radicais livres, tá ok? Ou promovem então, a eliminação desses radicais livres e impede, como nós já falamos também, a ação da lipólise. Como que impede essa ação da lipólise? Por intermédio das enzimas, que são as lipases, que podem ser ativadas ou inibidas. Por exemplo, a cafeína é um ativo que está presente nessas preparações anticelulíticas, ela promove a lipólise. Então, ela inibe a fosfodiesterase, que é a enzima que promove a lipogênese. E ela vai aumentar os níveis de adenosina monofosfato cíclica, porque essa adenosina monofosfato cíclica, ela vai ativar a lipase, tá ok? Eu passo esses dados para vocês, porque vocês vão precisar deles para responder algumas questões avaliativas que estão colocadas lá no portal para vocês, tá ok? Então, de forma resumida, todas as propriedades desses ativos estão ali. Então, eles vão atuar, tem ação multifatorial, né? Então, impossível ter um único componente para ter a sua eficácia. Eu não tenho a cura desse problema. Na verdade, nós vamos minimizar o efeito, ou a aparência, no caso do fibroedema, certo? Aumentando o fluxo da microcirculação, reduzindo, no caso, como nós estamos falando ali, a lipogênese através da inibição da fosfodiesterase, estimulando a produção de colágeno e elastina, da derme do tecido subcutâneo, ok? Promovendo a eliminação dos radicais livres, como já discutimos. Então, nós temos como ativos extratos vegetais, vários extratos vegetais, que são os extratos de era, de ginkgo biloba, que são ricos em flavonoides,
como as leucoantocianidinas e saponinas, que vão melhorar essa circulação sanguínea e linfática, tem esse efeito vasoprotetor. Eles apresentam efeitos também anti-inflamatórios, como a castanha da Índia, o alcaçuz, camomila, o ácido glicirrízico, o alfa-bisabolol, os monopolissacaridases, que vão inibir a síntese de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas e os leucotrienos, liberando, no caso, a histamina, que vai estimular a circulação periférica. Temos também arnica, urtiga, nicotinato de metila. Então, vocês já devem ter estudado, nós estudamos, que não existe apenas um protocolo para o tratamento da FEG, né, da fibroedema geloide, mas nós temos o quê? Uma associação entre vários métodos que utilizam aparelhos, massagem, drenagem linfática. Esses aparelhos, como a eletroterapia, a ultrassom, são utilizados para melhorar a absorção, a penetração desses cosméticos e para diminuir aí, no caso, a melhorar a circulação sanguínea, né? Diminuir o edema e melhorar a fibrose. Então, como já falamos, temos nicotinato de metilo, ginkgo biloba, mentol, cânfora, silício, cafeína, silanóis, extratos vegetais diversos, centelha asiática, extrato de café verde, blend de óleos essenciais. O que seria esse blend de óleos essenciais? Uma mistura de óleos essenciais, como alecrim e outros, que tem efeitos sobre a circulação. Tem um desses efeitos para aumentar o fluxo sanguíneo, tá ok? Para restabelecer a estrutura normal, tá ok? Conferir o tônus, a pele, glucosan, cafeína e vários ativos são descritos, e a cada dia aparecem novos produtos no mercado com a promessa de tratar o fibroedema geloide, certo? Então, nós só vamos saber da eficácia através de testes, certo? Então, já falamos que a combinação de terapias que vão estimular esse processo da lipólise, certo? Esse processo, no caso, vai tender a aumentar os níveis da adenosina monofosfato cíclica, que vai ativar a lipase, que promove a quebra dos ácidos graxos, rompendo, né, aí no caso, a parede celular dos adipócitos desse tecido subcutâneo, melhorar o fluxo sanguíneo, a drenagem, que vai promover a diminuição do edema, estimular a produção do colágeno e elastina, tudo isso bem repetidamente falando para vocês gravarem direitinho. Melhorar a aparência da pele, a elasticidade, não é verdade? E é claro que só o tratamento sem a mudança de hábitos não vai adiantar muito, né? Então, se nós associarmos o tratamento com uma boa alimentação, com exercícios físicos, você terá melhores resultados durante o tratamento. Ok? Então, depende muito do grau da FEG, que nós relatamos quando vimos pela primeira vez 4 graus, tem livros que relatam 3 graus, certo? Então, o uso desses ativos, que nós já vimos que incrementa a microcirculação, facilita a drenagem e promove a tonificação e efeitos firmadores, são relatados na literatura, né? O uso desses fitoextratos, extratos de era, terpenos, a ginkgo biloba, entre outros que vocês viram. Então, nós temos uma perguntinha bem simples, como atividade de frequência da 7ª semana,
que diz que os produtos antisselulíticos são referidos como produtos destinados ao controle da aparência da celulite, tá vendo? Não é para curar, mas sim controlar a aparência. Interfere nas manifestações sinestésicas presentes na pele e promove o quê? A sua funcionalidade, melhorando a aparência. Então, qual é o objetivo desses produtos? Então, interferir nas manifestações sinestésicas, ou seja, nessas imperfeições estéticas, presentes na pele afetada, promovendo sua funcionalidade e aparência. Essa sua funcionalidade seria o quê? A síntese do colágeno e elastina, recuperando o tônus, a firmeza da pele, isso vai melhorar essa aparência. Então, é essa letra A, porque na letra B ele diz que interfere na redução hídrica apenas, melhorando a vasodilatação local. Nós vimos que as ações são multifatoriais, né? Não é uma única ação. Melhorar a vasodilatação local, não sendo necessário se preocupar com a atividade dos receptores bioquímicos. Claro que é necessário, esses receptores bioquímicos é que vão promover a síntese ou a quebra dos lipídios que são armazenados nos adipócitos. Então, tem que melhorar essa funcionalidade. Melhorar essa funcionalidade é se preocupar, sim, com as atividades desses receptores bioquímicos. Propor protocolos estéticos que trabalhem com ativos em concentrações menores que 10%. Bom, normalmente, a concentração dos extratos são em torno de 4%, mas isso não necessariamente nós vamos trabalhar visando apenas isso daí. Pode ser que tenha um ou outro ativo que esteja em outras concentrações. Então, essa não responde à questão. Melhorar o aspecto casca da laranja, presente em regiões como abdômen, glúteos e coxa. Seria melhorar esse aspecto em geral. Melhorar a funcionalidade, ok? Cumprindo várias outras funções. Tá, ok? Então, a resposta que melhor responde à questão seria apresentada na letra A. Então, gente, é isso que eu preparei para vocês. Espero que tenha auxiliado a tirar dúvidas, a esclarecer, a auxiliar na resposta das questões. Qualquer dúvida adicional, estou à disposição, certo? Que vocês podem perguntar aqui ou me encaminhar no nosso grupo. E obrigada pela participação de vocês. Observo que temos aqui uma boa participação, fico feliz e desejo a vocês aí uma excelente semana de provas. E naquilo que eu puder ajudar, podem contar comigo. Tá ok? Tá joia, professora. Obrigada. Obrigada a vocês, tá? Já ajudou bastante já essa revisão. Clareou bastante coisa. Precisando de qualquer coisa, pode entrar em contato. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigada, Coro. Tchau. Obrigada, professora. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Fica com Deus. Boa noite para vocês também. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, meninas. Obrigada pela participação.